Estamos ao vivo. O Instagram estava querendo me boicotar de novo. Deixa eu já ir colocando aqui o tema da nossa live. Sejam bem-vindas, Carol, a Ilse. Vamos clicando no aviãozinho para mandar para todo mundo tá com a gente aqui nesse bate-papo. Deixa eu ver aqui. Bom, eu acho que um dos grandes dilemas aí na maternidade é dar conta de tudo. Aqui, a Andréia entrou. Deixa eu chamar ela aqui. E são tantos desafios, né? Tantos pratinhos aí pra gente equilibrar. É o trabalho, é o filho, é a casa, é o marido, que às vezes dá mais trabalho que os filhos, né, Andréia? Olá, Milena, boa noite, tudo bem? Bem? Tudo certo com você? Tudo bom, graças a Deus. Vai ficar melhor. Obrigada aí por ter aceitado o convite de participar aqui. Estou muito feliz que finalmente deu certo. Que bom, né? Nossa correria aqui, às vezes não é fácil encaixar tudo, mas a gente dá um jeitinho. Conta um pouquinho, pode se apresentar? Então, eu sou a Andréia, mais conhecida como a mãe dos 11, porque temos, sim, 11 filhos. Somos casados, eu e o Fábio, há 29 anos. No começo do ano já faz 30 anos que somos casados. Caramba! Temos 2 netinhas. E a minha formação é gastronomia, mas eu falo assim que é formação só, porque a minha profissão é ser mãe, né? Mãe desses 11, que ser mãe é a vida toda, né? Independente se eles são pequenos, se eles são grandes, se eles são casados, é sempre ser mãe. A gente vai ter isso para sempre, né? Temos o propósito. Não existe ex-mãe, né? Eu dizia para uma amiga assim, será que no céu a gente vai descansar? Ela falou assim para mim, não, Andréia, porque no céu a gente vai rezar por eles, vai olhar por eles, só assim, não vão ser descanso, acho que nunca, né? Vão ter 11 aí para orar, né? Com certeza, com certeza. E é interessante, né, que quando eu era pequena, eu falava assim, eu quero ter muito filho, eu quero ter um time de futebol de filho, né? E são 11 filhos, mas óbvio que eu falava meio que na brincadeira, deve ser possível ter 11 filhos, né? E você foi e conseguiu fazer essa façanha, né? E planejados, assim, né? Todos queridos no sentido, né? Não foi, putz, e agora? Que eu, né? Você quis todos esses filhos e cuida bem de todos eles. É muito bonito de ver essa dedicação. Quando a gente entra num casamento, né? Quando a gente responde lá sim para Deus, ele já tem preparado o que é nosso, né? Então, um dia me perguntaram, mas por que 11? Nunca pensamos em número exato. Eles vieram, foram Deus que determinou. Poderia ter sido 1, poderia ter sido 2. Eu acho que é bonito essa generosidade que a gente tem, independente do número de filhos que nós temos. Que seja 1, que seja 2, que seja 3. Mas o mais importante de tudo é essa generosidade de recebê-los quando eles vierem, quando Deus determinar que eles vêm. É claro que a gente é livre, que a gente tem a opção de escolher o melhor, a melhor época. Talvez tenhamos passado por um problema muito sério, que não podemos receber os filhos. Isso conta muito. O que conta é a nossa generosidade, né? Não importa, não é porque você tem 11 filhos que você é generoso. Não, não. Pode ser que a pessoa que tenha 1, 2 seja muito mais generosa do que eu. Então, isso é de cada um, né? É nosso com Deus. É uma coisa que a gente tem que refletir, né? Como está a nossa generosidade? Porque podemos ser generosos tendo 1, 2, 3 filhos. Cada um sabe onde aperta o seu sapato, né, Milena? Exatamente. E conta pra mim, qual que algum momento você se viu meio assustada? Caramba, mais um, apesar de você querer, né, dar aquela ansiedade do novo, né? Putz, será que eu vou dar conta de mais um, né? Como que vai ser?
Porque a Olha, gente eu acho sabe que que demanda, né? Tempo, trabalho, dinheiro. sim. Eu acho que toda mãe, todo pai passa por isso, né? A É, gente leva um susto no momento, porque às vezes não estávamos esperando, mas é um susto momentâneo, que não deixa de ser um susto com alegria, né? Mas com é alegria. claro, é com alegria. É mais um. E às vezes um filho chega numa situação difícil, difícil economicamente, difícil seja de saúde, de vários problemas. Uhum. Mas quando a gente olha para trás e vê essa providência de Deus, e a gente diz assim, olha, graças a Deus que esse Não filho se veio vê nessa sem, né? hora. Não se vê sem esse Sim, novo serzinho e ver como Deus e, suportou vocês nesse momento, né? e talvez até veio para conciliar uma família, veio para unir a família. Então a gente Para olha, fortalecer a fé, ver o graças a cuidado Deus que dele, nesse né? momento de dificuldade apareceu. É óbvio, somos seres humanos, né? Uhum. Esse medo eu acho que todos temos e é normal. Mas É veio normal até o esse 11 friozinho. ou depois do 8 parou aí, sei lá, do 7 parou esse friozinho? Olha, eu acho que o número mais difícil para mim, Hum, Andréia, como mãe, foi o segundo. Veio o é, primeiro, veio o segundo, estava tudo certo, né? Até um. Aí quando vem o terceiro, aí você vai se entregar para Deus, porque você fala, olha, já não tem mais um para cada um, não tem o pai e a mãe, já são três, né? Então o terceiro vai ter que aprender um pouquinho. E nós, como mães, também aprendemos um pouquinho. Mas todos, Milena, todos dão um friozinho na barriga, que você pensa assim, nossa, é um pensamento que passa na cabeça de todo mundo. Mais um. É um susto, mas é um susto com alegria. E esse último, que nós não esperávamos, né, o 11º, foi um susto maior ainda, hum. porque ele veio numa hora que nós não esperávamos, não tínhamos mais pretensão de termos filhos, até porque eu já tinha tido 9 cesáreas, já era uma coisa que a gente toma cuidado com isso, né? Apesar de Uhum. em questão de saúde, mas a gente talvez não pensávamos em ter mais, até porque não vinha mais. E de repente apareceu esse 11º e hoje ele é assim, a alegria da casa, né? A gente, todos, A desde o criança da. revigora, né? A energia. Sim, E as sim, descobertas, e a imaginação deles. A criança é uma coisa muito boa, né? Sempre tem que ter mais uma olha, para ir renovando essa energia. tem uma que perguntou assim, olha, e as noites sem dormir? Olha, eu penso assim, olha, as noites sem dormir, vocês pensam, claro, foram 11 filhos, uns dormiram super bem, outros nem tanto, outros nós tivemos que ensiná-los a dormir. Então, mas eu penso assim, né, o que são 2, 3, 5, 6 meses para uma eternidade? Então, às É. vezes, a gente reclama 1 ano sem dormir, gente, 1 ano sem dormir, e a eternidade, como será? Então, a gente tem que parar e pensar um A gente pouquinho, não né? tem essa perspectiva, né? A gente vive muito É que aqui o agora. a nossa mente humana, o nosso raciocínio não consegue entender a dimensão que é tudo isso. Nós somos imediatistas, nós queremos as É. coisas para ontem, a gente acha que a gente sofre mais que os outros, que ninguém sofre mais do que eu, né? Assim que a gente pensa, o É. ser humano pensa assim, né? A Mas grama se a do gente outro é sempre mais para, verde, né? isso. Só que se a Mas gente, aquela fica aquela fila comparação, da padaria, né? Vendo que eu tenho dor de cabeça. Eu tenho dor de cabeça, mas a minha enxaqueca, mas a rinite. Fica aquela mas disputa você de não quem tava conhece a minha, pior. né? Pensa É. mesmo, né? Então, nós temos esse dom da reclamação, mas se a gente para e pensa o que significa isso, um pedacinho de nada perto de uma coisa que é tudo. Às vezes as É mães uma reclamam, alma, né? ai, Uma alma. E a alegria que ela traz também durante o dia, né? às vezes as mães reclamam, nossa, essa fase dos 2 anos é terrível. Eu falei, olha, pare e pense um pouquinho, olha para o seu filho, que é apenas 6 meses, apenas 1 ano que veio ao trabalho, e você vai ter essa alegria eternamente. É uma vida, é É, uma alma que você vai carregar com você eternamente. Né? Então, o que é, são 6 meses? Que é 1 ano, né? Então, quando a é. gente muda um E ver a pouquinho o graça, porque olhar, parece que é tudo coisa ruim, né?
Como se no meio dessa dificuldade não tivesse o belo também. Não é? A Sim, graça da descoberta dele, das palhaçadas que eles fazem, né? Quando tá aprendendo a falar, que fala tudo errado, aquela coisa fofinha que dá vontade de esmagar. Milene, por experiência própria, são épocas que dá saudade. Que a gente, É, ontem mesmo, estava recordando, ai, quando fulano falava isso, que era pequenininho. Então, são épocas que vão dar saudade. Então, eu digo para a mãe, é, aproveita essa fase, porque ela não volta. Ele vai dar é. trabalho, ele vai ser arteiro, vai fazer birra, vai ser teimoso, mas tudo bem. É uma fase em que você pode plantar muitas sementinhas, que elas vão crescer lá na frente. Então, tem que se aproveitar cada fase dos filhos. Então, claro que elas vão E uma passar, birra mas esse também é, mantra, esse é, mantra ele vai passar, mas é, que passe com coisas boas plantadas, não que passe isso. para dar sossego para você, não. Vai passar e que passe, e é normal que a gente deseja que passe uma fase ruim, mas pensar que essa fase eu posso ajudá-la a amadurecer a partir de 1 ano, de Uhum, 2 anos. Então, sim. é que esse olhar que temos que olhar para os filhos, né? Não um olhar que, graças a Deus, agora não me dá mais trabalho, graças a Deus, agora eu estou dormindo a noite inteira. Não. Não, e É filho com um dá olhar de trabalho para sempre, é o que você eternidade. estava falando, né? Você acha Para que sempre. a preocupação de uma criança de 2 anos, você vai ser o quê? Controlar uma birra? Só que quando for adolescente, o que é que você vai ter que controlar quando for adolescente? Quem que é o namoradinho, quem são os amigos, quem é má influência ou não? Essa é uma preocupação muito maior, com uma consequência muito mais grave do que uma birra, né? Então, realmente, a Sim, gente tem que ir plantando os frutos agora para poder colher depois. Porque se você não plantar nada de bom agora, quando chegar a adolescência, e sabe, aí? Milena, Como é que você vai colher se não plantou a semente? eu estava conversando com o Fábio sobre isso faz assim, uma meia hora. A gente estava escrevendo um e-book e as mães passam por essa fase com as crianças de 2 anos, 4 anos, que elas estão testando. Depois elas acalmam. Entre 5, 6 anos, 7 até os 9 anos, é uma calmaria. Só que nessa calmaria, a gente tem que aproveitar para plantar alguma coisa, para mudar tantos problemas. Só que nós estamos prestes a entrar numa pré-adolescência. Se eu entro com Uhum, alguma coisa plantado já nesses anos de calmaria, eu vou colher. Eu colho uhum, coisas boas numa pré-adolescência, numa adolescência. O que acontece? Nesse tempo de calmaria, a mãe cruza os braços, o pai cruza os braços. Aí, graças a Deus, a acha que tá fase é tudo boa. certo, né? Tá E tudo não bom se, já. e não se faz nada. Só que a É, gente colhe o que a gente planta. Então, é. plantar nessa fase boa também. Isso é importante, que as mães entendam, né? Para a gente poder colher coisas boas. Porque depois, conserta, só que é mais difícil? É muito mais difícil. Dá E é mais muito mais doloroso para trabalho. os dois lados, né? Para os dois lados, E você sim. sabe, André, que eu percebo que as pessoas, elas pensam que elas educam realmente no momento difícil. Então, eu vou ensinar meu filho no momento da birra. Mas você não ensina ninguém no momento de estresse, no momento que ela tá fora de si. Como é que ela vai aprender a assimilar qualquer coisa se ela tá Sim. fora de si? Né? Então, é realmente no momento de calmaria que a gente passa os valores, que a gente ensina. Então, primeiro, se a criança pequena faz birra, acalma ela para depois procurar uma solução junto com ela, né? Então a Sim. gente tem que sempre lembrar que é na calma que a gente educa, e não é na hora do conflito, não é na hora da raiva, que aí Até tudo porque desanda. sim, Milena, até porque na hora da confusão nós estamos também fora de si. Nós não É, estamos com a razão, assim, normal. A gente está nervoso, a gente está com raiva, a gente está depois fala e estressado. faz que daí vai se arrepender, aí sente culpa e vai criando umas Isso, máculas, né? com certeza. Então, essa tranquilidade, essa calma de você ver a coisa acontecer e esperar, a gente tem que aprender. Uhum. Principalmente algumas mães de alguns temperamentos que querem resolver as Eu, coisas na hora. colérica, Tem que aprender a esperar, engolir é, seco, respirar e numa é hora difícil. oportuna ir lá Para e não falar com a reagir, criança. né? A gente tem que agir e não reagir. Isso é um desafio para mim, viu? Eu tenho que também sempre respirar fundo para conseguir. Mas, Andréa, me conta, como que você faz
para conseguir, então, administrar todos os seus filhos que, então, têm idades diferentes, têm demandas diferentes, como a gente está comentando. Uma criança pequena é muito mais dependente da gente, só que você já tem filhos adolescentes, que também merecem um outro olhar. Como é que você faz? Eu vi até que você fez o Rios brincando da agenda, né? Tudo planejado e tal, não sei o quê. Achei super divertido. Mas realmente é isso, né? Conta um pouquinho como que você consegue fazer essa administração para dar conta aí de tudo. Olha, eu acho que dar conta de tudo, ninguém dá conta de tudo. Só que nós damos conta, sim, daquilo que nós nos propusemos a dar conta. Do que é Então, por exemplo, prioridade. sim, se a gente tem 11 filhos, então a gente vai dar conta de 11 filhos. É claro que às vezes eu não vou dar conta de ter uma casa brilhando. Primeiro, eu penso assim, Milena, a gente tem que primeiro levar em conta que lidamos com pessoas. Então, a primeira prioridade nós são as pessoas e depois as coisas. E Sim. nós, mães, acabamos invertendo muito isso. Então, a gente briga que o Lego está jogado no chão, a gente briga que acabou de limpar o banheiro e já sujaram o banheiro, a gente briga. Essas coisas são importantes? São importantes. É óbvio que são importantes. Mas elas não podem estar ali na lista de prioridade, a máxima prioridade. Não. Então, eu costumo dizer Só vou assim, te dar atenção depois que lavar a louça, né? A pia vai estar sempre cheia. uma vez, uma amiga me contou uma história, e me contou uma história com lágrimas nos olhos. Ela tinha feito um bolo para o café da manhã, e o bolo estava quente, numa travessa, e o filho chegou perto do bolo, derrubou a travessa, então isso já era tarde da noite, então derrubou o bolo, derrubou a travessa era de vidro, e ele se cortou, e a mãe ficou desesperada. Nossa, ele limpou tudo e deixou tudo brilhando. Quando passou uns 15 minutos, o menino gritou lá do quarto, mãe, eu estou bem, viu? Não aconteceu nada comigo. E ela ficou assim num desespero. Por quê? Porque ali, qual que foi a preocupação dela? A preocupação dela foi a limpeza, foi o bolo. E quando o filho falou isso, ela caiu em si. Ela falou, nossa, eu nem vi se a criança se cortou, eu nem vi se a criança se queimou. Eu simplesmente mandei a criança para o quarto e fui resolver o que tinha que resolver. E nós fazemos isso. Nós mães fazemos isso, porque nós temos. A gente acha que resolver aquela coisa no momento é muito mais importante e às vezes não é. Às vezes a gente tem que desligar uma panela e pôr um filho ali e conversar olho no olho. Às vezes a gente tem que deixar o computador de lado, o celular de lado e olhar e responder o que está acontecendo. Então, pensar nesses detalhes que nós podemos fazer com os nossos filhos. Agora, você diz para mim, como dar conta de 11 idades diferentes, em fases diferentes? A gente tem que ter planejamento. Então, toda noite, eu e o Fábio sentamos, antes de estar todo mundo dormindo, antes da gente deitar, e planeja o dia seguinte. Por quê? Por que um dia antes? Porque como somos muitos, imprevistos acontecem. Então, às vezes, você fez uma programação na semana, que é bom você ter, mas ela não vai sair. Mais um ficou doente, mais a empregada faltou, Então, são vários mais que acontecem durante o dia. Então, esse planejamento, mesmo que seja assim, 5 minutos na cabeça, ele já nos alivia, assim, absurdamente. Olha, eu vou contar uma coisa muito pessoal que aconteceu hoje. Então, eu fui ao médico, eu tinha médico, e depois, como a senhora estava toda organizada em casa com as crianças, eu peguei a adolescente na escola e fomos ao shopping. Então, foi o dia que eu ia me dedicar a ela, que ela precisava de algumas coisas. Então, fomos ao shopping, ficamos lá e já estava tudo organizado. De repente, toco meu telefone, era o Fábio, e disse assim, Andréia, você esqueceu de buscar o Vicente no futebol? Sim, eu esqueci. Eu deletei da minha cabeça que eu tinha que buscar a criança no futebol. Eu falei, olha, esqueci. A sorte foi que o irmão mais velho foi junto, estava com ele, né? O 17 anos estava com ele. Liguei para o celular do mais velho e disse assim, olha, a mamãe esqueceu, estou saindo daqui e chego em 15 minutos. Tranquila. É óbvio que não, porque nós mães queremos abraçar o mundo. E esse orgulho também me feriu. Falei, como eu fui esquecer?
Como eu? É, E quando eu cheguei lá no futebol, estavam os dois rindo. E às vezes a gente se cobra muito, né? A gente se cobra de uhum. situações que às vezes fogem ao nosso controle. Que Somos bom seres que humanos. são bem-humorados. E o bom de ter mais filho é que justamente um dá para cuidar do outro, né? Coisas É, e outra. E claro que isso foi uma falha, é óbvio que foi, mas acontece, gente, acontece sim, com todo mundo. E a gente tem que, às vezes as mães me perguntam, mas como você lidar com as coisas erradas que você já fez? Olha, com tranquilidade. É claro que nós erramos muito, mas nós, mães e pais, erramos querendo acertar. Ninguém quer o mal para o filho. sim, com Muitas vezes a gente certeza. faz uma coisa totalmente errada, mas na nossa cabeça, na nossa concepção, aquilo é o mais acertado na hora. Depois que a gente vai descobrir que a gente fez errado, que não devia ter feito aquilo. Então, primeiro, com tranquilidade. É claro que percebemos o erro, vamos mudar imediatamente. Mas essa culpa que a gente vai carregando, vai se apertando, olha, onde foi que eu errei? Isso atrapalha muito a educação dos filhos. Uhum, Errei sim. Aqui, ó, tá aqui, errei. Mas eu não quero errar de novo. A partir de agora vai uhum, ser diferente. A partir de agora eu vou mudar. A partir desse. Tá bom, eu cometi assim, cometemos vários erros. uhum, Então, a gente tem que pensar muito nisso, porque também foi uma coisa que me custava muito. Um sim. filho, você erra na primeira educação, depois vem a primeira filha que entra na adolescência, então é aquele desespero. Aí vem o segundo filho, menino, então você não sabe muito, então você erra em várias coisas. Então, calma, vamos lá, né? A partir de agora, a gente corrige e começa de novo. Agora, Uhum. pensar assim, já que está errado, que eu já errei, não tem mais o que fazer, isso é a pior coisa que a gente pode É. fazer numa educação, Isso, na né? verdade, é um conformismo, né? É para não sair da zona de conforto, ah, já Com errei mesmo, certeza. daí vou ficar assim. E Olha, assim, e a questão de ter a culpa, é bom você se sentir culpada por um segundo e com depois passou. certeza. Porque se você não se sente nada de culpada, então você está sendo insensível, indiferente. Ah, tudo bem, daí que ficou esperando, e daí que, né, nem vi a mão do Sim, menino que se cortou, não. acontece, puxa Você não pode vida. ficar indiferente. Putz, você ficou chateada que você deu a mancada, né? Que isso é Mas um alerta, paciência, né? realmente, que você reconhece o erro, e a partir do reconhecimento que a gente muda. Né? Então E, é tudo uma fase, um processo. A gente não pode parar na primeira fase da culpa, a gente tem que com seguir certeza. adiante. E foi tão engraçado que na hora eu falei, nossa, mas como eu esqueci? Aí a adolescente comigo falou assim, nossa mãe, mas você se cobra, né? Tudo bem, esqueceu, vamos lá buscar. E eu parei e pensei, realmente, esqueci, cometi um erro, já liguei, já corrigi o erro, espera um pouquinho que eu tô chegando e vamos ir bola Uhum. para frente. Agora, se eu ficar remoendo isso, deixar o ambiente em casa pesado, como eu fiz isso, é um pouco de orgulho nosso, né? De É, achar que nós somos perfeitas, que nós não erramos em nada, que não, não é assim. A gente uhum, erra sim. Mas vamos lá, bola para frente, bom humor e peça desculpa sim, com o coração e o propósito de não errar de novo e paciência, né? sim. É, e paciência. E, André, como que você fez, por exemplo, que eu já vi, né, nos seus stories e tal, que todo mundo tem a sua tarefa também, né? E eu vejo que aqui em casa também, desde pequenininho, o Levi já me ajuda em tudo. Com 11 meses já colocava a raçãozinha para cachorrinha, com 1 ano e meio já pegava o cocôzinho dela, ele quer ajudar a lavar a louça, preparar, assim, né? Eu com um filho só consegui administrar isso super tranquilo. Tô com meu segundinho pequenininho também, já comecei a ensinar com 10 meses a guardar o brinquedinho, ele já guarda o brinquedinho dele também. Então, assim, tá tudo meio que fluindo. Mas eu imagino que você passou por 11 vezes por esse processo, né? E aí, quando eles já estão maiores, você não precisa mais supervisionar tanto. Então, de fato, fica mais fácil quando você tem mais filhos? Ou você acha que complica um pouco? Você ainda tem que. Como que você. Olha, Porque eu vejo que tem algumas mães que falam, ai, mas eu peço, meu filho não faz. olha, Acontece isso aqui em muito casa, na sua casa? Você tem que falar 11 vezes, que aí tem que falar um para cada um, ou não? Como que funciona? a função existe, o encargo está ali para todos. Claro que a gente muda esse encargo sempre porque não é justo que um só fique fazendo muitas coisas o ano inteiro, não. Então há um rodízio grande Uhum, disso. Agora, o que pega aqui em casa é muito na hora.
do almoço, na hora do jantar, que são demandas muito grandes. Então, você imagina, numa casa onde tem 8, 10 pratos para se lavar, a panela onde tem... Então, a gente tem uma coisa... Agora, quando flui bem, flui sempre, 100%, é óbvio que não. Às vezes você tem que falar, olha, fulaninho, outro dia eu coloquei no seu fulaninho, eu preciso ver quem foi que não pôs a louça na máquina, que deixou a louça em cima da pia e não pôs na máquina. Então, acontece que quando eles são maiores, eles são mais espertos, né? Eu lembro de uma amiga, que uma vez, eu já tinha bastante filho, nós fomos na casa dela, e ela disse assim, olha, aqui está o encargo deles, eu deixo aqui, ó, para eles verem, só que eu tiro foto. Eu tiro foto porque eles me enganam. Tem tipo um quadro de rotina. Eles tentam trocar, eles tentam... Falar, era típico, do fulano, joga pro outro. É típico do menino fazer isso. Ainda mais quando vai pegando uma fase que eles vão crescer, eles vão ficando mais... Mas tudo na vida que você faz, absolutamente tudo, há uma consequência. Se você chega atrasado no seu trabalho, você tem uma consequência. Se você passa num sinal vermelho do trânsito, você tem uma consequência. Então, se um não faz um encargo que devia ter feito, há uma consequência. Tem que ter uma consequência. Ou pode ser prejudicar os outros, que não vão ter os pratos limpos para a próxima refeição. Isso já aconteceu aqui, já aconteceu inúmeras vezes. Claro que tem vezes que eu tenho que falar assim, gente, o encargo, por favor. Tá bom, não sei o quê. Amanhã eu troquei o encargo com o fulano. Vocês se ajeitam, o encargo está aqui, ele tem que ser feito. E não fazem? Acontece sim de não fazer. Só que se não fizer, a consequência tem a consequência, né? E eles até já sabem qual é a consequência. Outro dia eles estavam muito numa brincadeira. Já é tudo combinado, né? Já tem um aviso prévio, né? Que pega de surpresa. Você fez agora, você vai ser castigado, vai ser... Milena, ou se não tiver, tá bom, aconteceu uma coisa inusitada. Você não tinha nada programado para aquilo, não tinha nada combinado. Aconteceu uma vez. Paciência. Sentei com eles, conversei e falei, olha, isso nunca tinha acontecido antes, aconteceu agora. A partir de agora, se acontecer de novo, a consequência. Combinada. Por isso que eu acho que as coisas têm que ser combinadas. Quando elas são combinadas, porque a gente é muito imediatista. Então, se a criança brigou, não toma leite. Então, a gente e uma coisa que não tem nada a ver, né? E o que tem a ver? A criança fica te olhando e fala, daí, tá bom, toma leite, mas isso vai resolver o problema de não brigar? Não. Tá bom, aqui em casa tem uma regra. Brigou por um brinquedo, vão se acertar. Não se acertar, eu tomo o brinquedo, escondo, devolvo só no outro dia. Eles já sabem. Muitas vezes eles não se acertam e já vêm com o bracinho esticado e me entregam o brinquedo. Ok. Se vocês preferem não se acertar e me entregar o brinquedo, não tem problema nenhum. O brinquedo é escondido um dia, 3 dias, uma semana, o que for. Então, se tem a regra, a tendência deles é cumprir. Sim. Mesmo que não se acertaram com o brinquedo, a regra é esconder o brinquedo. Tá aqui, mãe, o brinquedo, pode pegar. Então, isso acontece. E eles precisam disso, né? Tem que ter a segurança, regra clara e objetiva, né? Então, não precisa ficar dando sermão e tudo mais. A regra é clara, fala uma vez e tem que ser bem objetiva para eles poderem assimilar. Se a regra é muito extensa, vai ser aquilo, você não sei o que, né? Vários esses, aí não pode, já Milena, se perdeu. Não dá. Já se perdeu. E a gente tem que ser objetiva e direta. Tem alguns temperamentos de algumas mães que não são objetiva e nem direta. E aí ficam imaginando que a criança deveria ter feito isso. Tá, mas a criança não fez. Mas como não fez? Não, tem que ser, a regra é essa. Tem que não vai fazer? Ok, então a consequência é essa. Ou então a gente pode conversar. Por que você pensa em não fazer? Por que você pensa? Então, se você não fizer, qual é a consequência que você acha? Isso. O que você Milena, a gente porque eles têm a lógica, eles sabem, né, discernir. Com certeza. Então eles têm ideia, mamãe, é verdade, isso, então pode ser isso, pode fazer aquilo. E eu acho também que muitas vezes acontece que a mãe tem uma expectativa muito alta e na cabeça dela, e não comunica, e nem explica para o filho. Então é difícil para o filho acertar, porque uma que ele não tem maturidade. Né? Às vezes para ele uma baguncinha ali tá tudo bem. E para você essa baguncinha já é muito, não dá. Então fica difícil essa comunicação.
as crianças estavam entrando na pré-adolescência, então eu comecei a estudar. E então, uma vez eu li um livro que aí o autor estava dando um exemplo e dizia assim, olha, eu disse assim pro meu filho quando ele saiu na primeira festinha dele, isso foi anos atrás esse livro, né? Eu disse assim, se comporte conforme as regras sociais. O menino ficou olhando, ele contava no livro, o menino ficou olhando pra minha cara e Que eu disse, tá caramba bom, de mas quais são as regra regras sociais? Então, quer dizer, ele não foi claro o suficiente para dizer quais são as se regras comporte sociais. bem. O que é se comporte bem? Se comporte bem para uma criança pode ser correr, brincar, pular, Lógico, né? Que é por o isso natural mesmo. dela. E um defeito nosso é que a gente não escuta. A gente fala, mas a gente não escuta. Eu falo assim, a gente não ouve, porque a gente até escuta. Entra por um ouvido, você tá ali no celular, você tá ali na panela, você tá ali num telefone, fala, tá bom, você escuta, tá, ok. Tá, mas você ouviu? Você olhou no olho da criança, você parou o que estava fazendo e olhou, olha, você entendeu o que ele quis dizer? Não. Então, isso dá as confusões. E, quer dizer, a mãe acha que falou uma coisa, o filho acha que a mãe entendeu outra coisa, aí começa o rolo geral. Então, uma dica que eu recebi lá anos atrás de uma amiga, quando eu tive os primeiros filhos, foi, olha, cheque. Como assim cheque? Pergunte. O filho falou alguma coisa? Aí você pergunta, foi isso que eu entendi? Ou se você dá uma ordem, você pede para a Fala para criança ele repetir. repetir também. Você entendeu? O que você tem que fazer? Ah, eu tenho que fazer isso e isso. E sabe, Milena, e nós damos ordem o tempo todo. A gente dá uma, duas, três, quatro, cinco, seis e quer que a criança execute todas. Não dá tempo. Então, é uma de cada vez. Depende Você da tá já na idade, no décima, máximo você nem três. lembra mais qual que são as primeira, segunda, já perdeu já. Não tem como. Sim, já calma. Depende do temperamento da criança, depende do temperamento da mãe. Você pode dar uma, você pode dar duas, você pode dar uma e ter que cobrar essa uma o tempo todo. Então depende um pouquinho. Então, esse raio da nossa expectativa, ela é difícil. Porque a gente espera uma coisa e acontece outra. Então, por isso que a gente tem que, acho que uma família é assim, é tudo, é tudo. E a gente tem que ajudar eles a obedecerem, né? Então não dá para falar de um lugar distante ou vendo que a criança está entretida. Então você vai avisando ela ali que está chegando o momento de mudar de atividade para ela ir se preparando, né? A gente, sim, porque senão você vai ter que repetir realmente 1000 vezes, vai ficar estressado, vai gritar que é desobediente, que é teimoso e na verdade não é. Você que não deu tempo dela processar tudo. E às vezes a gente dá para o subentendido. Quer ver? Uma vez um filho falou assim, mamãe, você tá feliz comigo hoje, né? Eu fui obediente. Eu falei, isso, eu tô feliz com você. De repente ele falou assim para mim, por que é bom que eu seja obediente? Talvez a criança não sabe por que é bom e por que não é. E às vezes a gente está subentendido que ele sabe já. Então vai lá, conversa com o pequenininho de 2, 3 anos, olha, é bom por isso, por aquilo outro, a ordem, não sei o quê, vamos guardar os brinquedos. Porque a gente dá ordem, mas não explica o porquê. E toda a idade a gente tem que explicar o porquê. Claro que com 2 anos é uma coisinha de nada, com 3 anos aumenta um pouquinho, com 15 anos é uma coisa grande, com 18 anos é uma coisa maior ainda. Tem coisas que a gente tem que explicar. É óbvio que depois que você explicou, e a criança fala assim para mim, eu não concordo. Olha, você tem todo o direito como mãe, fala assim, olha, se você não concorda, o problema é seu. É assim, assado na nossa família, na nossa casa, a regra é essa e acabou. Concordando ou não, você vai ter que executar. Isso um pouco para os mais velhos. Mas a gente, assim, dá um pouquinho, deixa essa criança participar dá umas um pouquinho opções, né? Dá algumas opções dentro do limite. Né? Dentro do limite, a gente não deixa a criança participar, a gente dá ordem o tempo todo. Faz isso, faz aquilo. Isso não pode, não para de correr, você vai bater a cabeça. Então, dá um pouquinho de liberdade nesse né? sentido. E isso, a gente enche o saco das crianças, né? E não sabe por que às vezes eles ficam meio aborrecidos, né? Então, vamos, dar um pouquinho mais de espaço. Uma amiga me dizia assim, Andréia, sabe o que eu percebi? Nessa pandemia, eu percebi que eu era muito controladora com as crianças, que eu não deixava isso, que eu não deixava aquilo. E a partir do momento que eu fui soltando um pouquinho, que eu fui dando liberdade para eles dentro de casa, o relacionamento entre os irmãos
o relacionamento entre os irmãos melhorou muito, porque eu toda hora estava ali, não faça isso, não faça aquilo. E depois que todo mundo ficou confinado dentro de casa, que eu fui perceber isso e como me ajudou. Sim, às vezes a gente tem que passar por situações que a gente percebe aonde estamos errando e a gente conserta num minutinho e a coisa flui, né, Milena? E a gente fala assim, nossa, por que não pensei nisso antes? E quando a gente vai repetindo, que também eles vão assimilando essa questão que você falou de dar explicação, né? E eu vejo que, por exemplo, o Levi, às vezes a gente explica uma coisa para ele, ó, Levi, tem que ser assim, assim, assado, porque senão vai acontecer tal coisa e tal, tal, tal. E aí, se a gente vai fazer alguma coisa errada, ele corrige. Ó, mamãe, ó, o papai tá, não sei, cagueta a gente em tudo. Ó, papai falou aquilo, a mamãe fez aquilo, ó, não sei o quê. Aí ele fica meio que de supervisor aqui da gente também. Mas é a coerência, né? Porque vale para todo mundo. Sim, né? vale para todo mundo. É a coerência, né? A gente tem uma regra aqui em casa que não se usa celular nas refeições. E eu estava com um problema com a minha família e o celular tocou e eu atendi e a gente estava no almoço. O pequeno olhou e falou assim, ué, mas não pode usar celular na refeição? O que está acontecendo? Então é isso mesmo, a gente dá a regra, mas nós temos que ser os primeiros a cumprir a regra. Porque senão, quer dizer, Sim. Porque eles vão muito pelo nosso exemplo. Não adianta nós falarmos. Será que estamos fazendo? Muitas mães, Milena, me perguntam de rotina. Eu tenho dificuldade na rotina, eu não consigo implementar. A primeira pergunta que eu faço, você tem rotina? Você, pessoal? Aí a mãe fica me olhando assim com uma cara assim, o que ela tá falando, né? Mas é isso. Você tem a sua rotina, você tem o seu horário de dormir, você tem o seu horário de acordar. Porque se você não tem rotina, como que você vai querer implantar uma rotina para uma criança que está te vendo 24 horas por dia, que você está sem saber o que fazer em cada hora? Então, primeiro, corrija a sua rotina. Depois você começa a implantar uma rotina na criança. Porque ele vai pelo exemplo, principalmente os pequenos. Os pequenos estão ali, o papai e a mamãe não erram. Então, por que ele está falando para eu fazer X se ele faz Y, né? Então, tomar esse cuidado desse exemplo que nós temos que dar para as crianças, exemplos bons. Porque, olha, eu tenho que arrumar a cama, mas eu não arrumo. Mas você tem que arrumar. Então, quer dizer, faça o que eu falo, não o que eu faço. Guarde o sapato, mas o sapato do pai está sempre jogado. Então, para que eu vou guardar o meu sapato? Então, a gente se olhar um pouquinho nesses detalhes, né? Eu lembro que uma vez uma adolescente estava com guarda-roupa assim, nossa, era uma coisa assim, eu não tinha coragem nem de abrir o guarda-roupa. E eu dizia, falando para ela, olha, tem que arrumar o seu guarda-roupa, tem que arrumar o seu guarda-roupa. Ela fala, mas por que eu tenho que arrumar o guarda-roupa? Aí você vai e explica. E aí o Fábio já estava, assim, no limite, né? Falou assim, fulana, abre o meu guarda-roupa e vê como é que tá. Eu tenho engolir seco. Falei, gente, mas será que o guarda-roupa dele vai estar arrumado mesmo a ponto dele falar? Aí foi muito engraçado, porque no meu conceito até não tava muito não, né? Mas no conceito da adolescente que tava com a guarda-roupa parecendo um sei lá o quê, falou assim, nossa, pai, então entendi agora. Quer dizer, pra mim tava meio bagunçadinho, mas aí depois eu comentei. Tava melhor do que o dela, né? Aí eu falando isso, eu falei, Fábio, mas você é meio louco, né? Como você falou isso pra um adolescente? Aí ele falou assim, Andréia, você acha que ia estar pior do que o tal dela? Não, então eu tinha certeza. Porque ela olhasse lá, ela ia achar perfeito. Então, sem problema, ela podia ter olhado o guarda-roupa. Que confiança, né? não ia estar pior que o dela jamais, né? Então, são detalhes que a gente, às vezes, Milena, às vezes a gente não para pensar, a gente não quer gastar um pouquinho de tempo com certas coisas, a gente quer empurrando a nossa vida com a barriga. Uma hora vai passar, tá, uma hora vai passar. Mas como que vai passar? Como que essa criança vai entrar para a próxima fase? Passou. É igual na escola, na alfabetização. É a fase da alfabetização, vai passar. Então, será que ela foi alfabetizada corretamente ou ela vai dar problema lá na frente? É a mesma coisa numa educação de virtudes, numa educação religiosa. A gente tem janelas, né? A gente tem janelas que podem ser muito bem aproveitadas. E sem reclamar. Olha, eu não fiz isso, André, com meu primeiro filho. Gente, eu também não.
Eu tenho, assim, eu falo para vocês, eu não fiz isso, mas vamos fazer agora, vamos aproveitar, vamos corrigir agora. Igual você falou, não dá Uhum. por suposto, não deixa, já que eu não fiz, agora deixa, seja o que Deus quiser, bola para frente. É 8 ou Não, 80, né? Ser fatalista. Pode ser isso. assim, gente. E tudo bem, você errou durante os primeiros 5 anos, mas e quantos anos mais essa criança Corrige, vai viver? corrige Imagina, se ela vive até isso. 100, vai viver 95 anos errada porque errou os 5 primeiros, não tem sentido nenhum. Não tem sentido, Milena. Caiu, levanta, gente, levanta, porque todo mundo cai. Não tem quem é perfeito, não tem quem não cai. Isso não existe. Isso não existe em família nenhuma. Então, que fique muito claro. É claro que cada um tem as suas condições, cada um tem a sua realidade, porém, todas as famílias têm esses problemas que todo mundo tem. É no mundo Uhum. inteiro. Não é no Brasil, não, é no Com um, com mundo dois, com inteiro. três, com quatro filhos. Mas você achou que o fato de, por exemplo, esse teu 11º foi mais fácil do que os outros? Porque, Ah, querendo ou não, você já foi. tem muito mais experiência, né? Muito Sim, mais conhecimento, mais estudo. Então, não tem foi tanta mais fácil, insegurança, já sabe o que que é. mais Conta aí. tranquilo, porque as coisas que dão errado, a gente sabe que dão errado porque fez isso, porque fez aquilo. O erro que você cometeu num filho lá atrás, você tenta não Aprendeu cometer com a de novo. experiência, né? Agora, o que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente tem uma família numerosa, Milena? Porque os mais Hum, velhos podem influenciar muito os mais novos. Então, isso a com gente tem certeza. que tomar muito cuidado. Por exemplo, no palavreado, eu peguei já várias vezes o pequeno falando gíria, porque escuta os mais velhos falando gíria. Então, tem que ter algumas regras dentro de uma casa para uma boa convivência. Só que o fato de se conviver com várias idades, isso é enriquecedor para uma criança. É. Eu lembro Porque que já convive com bastante gente madura, né? Não fica só com gente ali da primeira infância. sim, e os mais novos acabam tendo uma inteligência cultural muito maior, que Sim. começam já a participar de alguns assuntos e que talvez se tivesse um pouco menos filhos não falaria. Então começa a entender. Eu lembro quando o meu terceiro filho foi fazer uma entrevista de emprego, né? A primeira entrevista de emprego dele. E ele foi lá e aí, depois ele contando. Ele falou, mãe, aí ela fez várias perguntas, com certeza já é uma psicóloga, né? Fez várias perguntas e falou assim, João, ele chama João, você tem irmãos? Ah, sim, tenho 10 irmãos. E como que é? Olha, deixa eu falar para a senhora, a gente aprende tudo dentro de casa. A gente aprende, tem que repartir, a gente aprende isso, a gente aprende aquilo. E a mulher foi se ficando encantada. Porque é a Agora, primeira sociedade, né? A primeira sim, comunidade, relação que e ele cria, né? passou na entrevista de emprego, passou e passou muito bem. Então isso conta também. Conta porque ele Sim, sabe lidar com situações, com pessoas de temperamento diferente, pessoas de personalidade diferente, que brigam e tem que se resolver. Então, quando a gente parte para o mundo corporativo, é isso, né, Milena? É isso que você vai é. encontrar. É uma pessoa mal-humorada, é uma pessoa assim, é uma pessoa faladeira, é uma pessoa assada, é tudo que É. a gente encontra. Então, eles acabam sabendo E não tem lidar com como sair, certas. né? Não dá para sair de casa, então tem que aprender a conviver. Com Né? Vai ter que certeza. aprender a É ficar bem. irmão, né? Tem que. Nas quatro paredes, não tem. Os de 15 anos, de 16, falam, eu não vejo a hora de ter minha casa. Porque eles acham assim, né? Que eles vão ter Mas a vai casa sentir uma deles. falta Não, depois, escuta, não vai ter né? regra, não vai ter nada. Aí a de 20 anos mora fora e tudo tem regra, tudo é perfeito. Aí a de 15 anos fala assim, não sei por que você mora fora então, porque é tudo igual aqui em casa. É que eles têm uma ideia É. que tudo. Aí ela falou assim: porque se Que eu não ninguém lavar a vai louça, aguentar viver no caos, né? Não tem sim, como. sim. Como Não, que se eu você não vai ter a quiser. paz interior com caos exterior? Não vai ter como. Se eu não quiser lavar a louça hoje, eu não lavo, mas amanhã quem vai ter que lavar sou eu. Então é melhor eu já resolver o negócio, porque não vai ter alguém que faça para mim. Eu vou ter que fazer, né? Então É. aprende. O Fábio costuma dizer Até a muito, né? responsabilidade, né? Quando a água bate na bunda, aprende a nadar, não tem É. jeito. Sofre, sofre. Uns sofrem mais, outros sofrem menos. Mas os que percebem rápido sofrem menos. Os que se É. arrastam, que acham que as coisas vão cair do céu, acabam sofrendo mais. Mas é assim que funciona, né? E você sabe que o fato de, né, dar essa educação desde pequeno, por exemplo, de lavar a louça e tudo mais, quando vai morar fora, ela já sabe essa Ah, habilidade.
né? Com certeza. Agora, uma criança que nunca fez nada na vida e tal, de repente essa adaptação realmente é mais complicada, porque, putz, nunca, como que faz um arroz, né? E você sabe que uma coisa é muito sério, porque nós mães não queremos que nossos filhos sofrem. Isso é pacífico, toda mãe pensa assim. Só que claro. às vezes nosso pensamento, a gente não quer que eles falem, ai, pra quê? Ele não precisa Poupa tudo, né? isso, ele não precisa lavar o tênis dele, ele não precisa fazer isso. Só que se ele não sofrer um pouquinho agora, ele vai sofrer muito mais tarde. Porque lá Não precisa fora. também ver como um sofrimento. Sim, mas né? a mãe acaba vendo. A mãe acaba vendo, coitadinho do meu filho, vai carregar. Ó, os filhos vão Ele para a tá escola. aprendendo a cuidar do que é dele, por exemplo, limpar o sapato, né? Sim, os filhos Se ele vão para não a cuidar escola. do que é dele, quem que vai cuidar? Quantas vezes eu vejo mãe carregando as mochilas das crianças? Não. Então deixa a criança carregar a mochila, ele é forte, ele é saudável. Ai, coitadinho, mas ele não precisa passar por isso. Gente, coitadinho nada, eles são fortes, eles são saudáveis. Coitadinho, lá a gente não vai ver o sofrimento que eles vão ter lá na frente. Eu então sempre vamos falo, olha, lá, nossos filhos são fortalecer preciosos. agora. Eles são preciosos, mas não são frágeis, né? Sim. São que nem um diamante, é precioso, mas não é Mas frágil, é duro, é duro ali. Entendeu? Tem que ser lapidado, né? A gente vai lapidando, para lá na frente ter um resultado. E para eles próprios, não é para a gente colher, ai, nossa, como eu fui uma mãe boa, olha que meu filho. Não. É para a felicidade deles. Porque o que toda uma mãe e um pai almeja de um filho? É a felicidade desse filho. Uhum. É isso que a gente almeja para um filho. Independente se vai ser rico, se vai ser pobre, se vai ser isso, se vai ser aquilo. Não, a gente quer que ele seja feliz. Só que ele só vai ser feliz fazendo as coisas boas para ele. Então a gente tem que fortalecer aqui na base para quando chegar lá em cima tá fortalecido e conseguir eles lidar se sentem com as coisas capazes, do mundo. né? Isso. Se sentem úteis, falar, nossa, que bom, eu consigo fazer isso, eu consigo, né? E toda vez que eu levo alguma coisa pro Levi, ele fica super, olha, mamãe, você viu o que eu fiz? Olha, mamãe, que não sei o que, não sei o que lá. Eu comecei a ensinar ele a quebrar ovo com 1 ano e meio, né? Com 2 anos ele já quebrava ovo perfeitamente. E no começo, nossa, como você dá ovo na mão desse menino? Eu falei, gente, ele vai ter que aprender, todo lado, vai fazendo devagarinho, ó, pode bater um pouco mais, tal. E aí, quando ele conseguiu aprender com os 2 anos, abrir sempre perfeito e tal, sem sujar a mão, abrindo a caixa, se sentia. Aí eu ia gravar, às vezes, o vídeo, aí ele, mamãe, tá gravando? Mamãe, vou esperar você pra gravar, porque fica orgulhoso. Né? Claro que eu poderia muito bem quebrar ali o ovo e fazer a comida para todo mundo, mas vale muito mais ele estar comigo, ele se sente envolvido, pertencente, já tá aprendendo uma habilidade nova, né? Se sentindo capaz. Isso mexe com a autoconfiança, né? Que a gente vai criando até... Milena, sabe o que acontece? É que nós não queremos trabalho. É muito mais fácil nós fazermos do que ensinar a fazer. Porque quando a gente ensina a fazer, a gente eles vão errar, a gente vai ter que limpar, vai ter que dar mais trabalho. Quantas vezes é mais fácil a gente pensa, não, deixa que eu faço, porque senão vai me dar trabalho depois. Só que se deixa que eu faço, não vai acontecer para sempre. Esse vai me dar trabalho depois, vai dar depois mais trabalho ainda, né? E vai chegar lá na frente, vai ter que se virar. Então, o sofrimento desse filho vai ser maior. Então, vai ali, deixa sujar, vai aprender, vai cair no chão, não acontece nada, e a gente limpa, tudo bem. Tem hora que não consegue fazer isso, ok, eu entendo, e aqui em casa também tem hora que não dá. Tem hora que não dá para ser o tempo todo. Agora não, agora eu vou fazer, porque o negócio vai ter que sair. Mas dar oportunidade, deixar a criança se envolver. Por quê? Porque nós educamos uma criança 24 horas por dia. Não é assim, ó, das 4 às 5 eu vou educar. Depois eu vou fazer minhas coisas. Não. A gente educa eles 24 horas por dia. Em tudo que a gente... É numa situação de um carro, é uma situação em casa, é na refeição, é aquela que brigou no meio da refeição e deixou o clima. A gente está educando o tempo todo. É assim que funciona a educação dos filhos. É o tempo todo. E até quando a gente está de folga também, né? Tipo, agora eu tô meu tempo de me arrumar, então agora ele tá vendo também, ó, minha mãe também é prioridade, ela também precisa do tempo dela. Com certeza. Como ela fica bonita quando ela se arruma, né? Com certeza. A gente tá passando valor o tempo inteiro. O tempo
todo, 24 horas por dia, até dormindo a gente passa valores, né? Depende da roupa que a gente dorme, do jeito que a gente dorme. Então são vários valores da família que nós estamos passando, né? Então a gente não pode se esquecer. A tradição disso. familiar, né? Orar Sim, todo mundo sim. junto antes de dormir e tudo mais. Cada família tem as suas regras, né? Tem as suas. Sim. E são as memórias suas que eles vão levar, sim. né? Essas memórias afetivas que vão fortalecer os nossos filhos quando adulto. Como que eles vão lembrar da infância, né? O que você está plantando agora que eles vão lembrar? Olha, aqui em casa a gente tem uma tradição que nós fazemos amigos secretos só entre nós, que já é uma coisa assim bem grandinha, né? Vocês conseguem fazer, né? Agora uma família com 4 que nem a minha aqui não tem muita graça. Então é só entre nós. Então, aí no dia do amigo secreto, que estava marcado, a gente marca o amigo secreto, porque é um presentinho que um filho dá para o outro, é uma presilhinha de cabelo, é uma coisa assim, pensou-se no irmão. É só pela brincadeira. E pelo carinho, né, de pensar no irmão, uma coisa assim, às vezes nem tem valor, mas é um fato de você pensou no valor simbólico e não no material. Sim. E no dia que a gente pensou em fazer o amigo secreto, há muitos anos atrás, o avô do meu marido faleceu, bem no dia. E aí um olhou para o outro, as crianças eram pequenas, eles ficaram, não entendem muito o que está acontecendo, ficaram chateados que não ia ter a brincadeira em casa, né? E foi muito legal, porque um dos mais velhos falou assim, já sei. Então a gente pega os presentes e vamos fazer o amigo secreto dentro da van. A van era o carro que a gente tinha na época, né? E eles lembram disso com muito carinho. O amigo secreto foi feito dentro do carro, a gente viajando para um velório do avô do meu marido. Então, foi uma coisa saudável. E eles lembram disso com muito carinho, né? Então, são desses momentos, até nesses momentos mais duros, nesses momentos mais difíceis de dor mesmo, a gente, às vezes, com bom humor, consegue envolvê-los para tirar uma coisa boa. Igual você disse, é uma memória afetiva que vai ficar para sempre, né? A minha casada hoje fala, nossa, lembra daquela vez do amigo secreto dentro da van, não sei o quê. Então, são coisas que a gente... Foi um sacrifício? É óbvio que foi. Você estava com cabeça para fazer o amigo secreto? Não. Você tinha que ir para um velório, você tinha que pensar como ia ser, como não ia ser, onde você ia ficar. Fora a logística, né? Como que você faz com essa logística com tanta criança, né? Com tanta criança, o carro, onde que vai dormir, como é que vocês fazem mala para viajar? Então, olha, quando a gente sai um pouquinho de dentro de nós, desse egoísmo que nós temos, que todo o ser humano tem, quando a gente sai um pouquinho, fica tudo mais leve. Quando você passa a pensar um pouquinho, não precisa ser muito não, viu? Quando você pensa só um pouquinho no outro, você já começa a ter uma maternidade, uma família mais leve. Agora, enquanto você não conseguir sair um pouquinho de dentro de si, as coisas não fluem e tudo fica pesado. Arrumar uma mala fica pesado, né? A fazer um almoço fica pesado, a limpar uma casa fica pesado. Tudo fica pesado. Agora, quando você faz pensando no outro, tudo é mais leve. Então, por exemplo, você me perguntou de arrumar a mala. É o meu calo no sapato. Eu não gosto de arrumar a mala. Eu detesto arrumar a mala. Só que vamos fazer pelo outro. E hoje as crianças, cada um já faz a sua mala. Então, a gente tem uma regra aqui em casa. Quantos dias, mãe? 5 dias. Então, eu vou levar 5 shorts, 5 camisetas. Põe tudo em cima da cama. Então, cada um já vai lá, já pega. Eu falo assim, ó, 5 shorts, 5 camisetas e uma roupa missa. Então, ele já sabe, são 5 shorts, 5 camisetas e uma roupa missa. Então, ele já... É muito mais fácil. Mas foi sempre fácil assim? Não. Lógico que não. Mas a partir do momento que você começa... Tem que ter o treinamento, né? Não, e a pensar um pouquinho no outro, né? A pensar um pouquinho no outro. Olha, você falou desse treinamento. Uma vez, as crianças, os mais velhos eram pequenos. Mãe, nós vamos passar férias da vovó. Vamos. Quantos dias? 6 dias. Ok, então eles já sabiam que tinha que pegar 6 shorts, 6 camisetas. Se tivesse inverno, era 6 calças. Bom, cheguei na casa da minha mãe, fui abrir a mala de para arrumar no guarda-roupa. Tinha 6 pijamas. Então ele pensou assim, 6 dias, 6 pijamas. Aí a gente disse assim, filho, onde você conseguiu 6 pijamas? Porque você só tem 2. Ah, eu peguei dos meus irmãos, né? Porque era 6 dias e eu pensei que era 6 pijamas. Então, acontece. Você saiu sem ver, sem perceber. Já esqueceu mala. Aí o irmão vai dividir a roupa que levou com outro irmão.
Acontece, são coisas que acontecem. Então, a E é gente tem que aprender. divertido, né? No final, na hora você fica. Mas Sim. agora, contando depois, a gente vê graça, né? Milena, eu sou colérica, então para mim as coisas custam também. Uma vez É, a gente estava eu também viajando, sou, eu te entendo. a gente estava viajando só com os três pequenos, eu e o Fábio, os três pequenos. E ele estava andando de bicicleta e a gente estava de carro, então nós fomos de uma pousada para outra, enquanto ele foi de bicicleta. Só que quando eu cheguei na pousada seguinte, eu lembrei que eu tinha esquecido a mochila na pousada anterior. Então toda a roupa das crianças estava na pousada anterior. Anos atrás, eu diria para você que eu ia perder o humor, eu ia ficar nervosa, ia acabar a viagem para mim pelo fato de eu ter esquecido a mochila na outra pousada. Só que, com um pouquinho de sair de dentro de si, pensar um pouco no outro, as crianças viram que na pousada tinha uma piscina. Eles estavam desesperados para entrar na piscina. Olha, esquecemos a mochila, mas vamos para a piscina. Eu lembro que o Fábio chegou depois de várias horas e disse assim para mim: e agora, o que nós vamos fazer? Eu falei: olha, a gente vai dormir assim e amanhã a gente volta para a pousada e pega a mochila. Aí eu lembro como se fosse hoje. Milena olhou para mim e falou assim: olha, quem te viu e quem te vê, né? Ah, A que gente, legal. a gente vai amadurecendo, né? Basta bater a cabeça nos primeiros anos de vida, né? De casados, de filhos, depois a gente tem que aprender. Não é possível que não vai ter que aprender, né? E aí aproveita o momento, né? Porque senão vai, né, aquela coisa, já estragou, vai continuar estragando, Vai, né? vamos, a gente. Por isso que eu falo, a vida, ela tem que ser, a gente tem que amadurecer para a vida, porque senão ela fica pesada. Se eu tô com 40, 50 anos tendo atitudes que eu tinha com 20 anos, algo tá errado. Eu tenho que parar para pensar. Aonde é que eu não estou conseguindo amadurecer? Porque não é para ser assim. É quando a gente tem que olhar para trás e falar assim: nossa, eu era assim e agora isso não mais me atrapalha, não mais me incomoda. Isso é Não mais me amadurecer. pertence, né? Não, isso é amadurecer. E a gente É, está nessa vida para quê? Para buscar a nossa felicidade e levar os nossos filhos conosco. Agora, se eu tenho 50 anos com atitude lá atrás de 20 anos e meu filho vê que eu tenho essa atitude, puxa vida, ele fala assim: olha, a vida não vale a pena. Se minha mãe e meu pai ainda estão assim, quer dizer, não vale a pena. Então a gente também mostrar para os filhos que a vida vale a pena, que as coisas são sim, difíceis, que a gente luta, que a gente batalha, mas é uma vida que vale a pena, né? sim. Sim, que mesmo, né, como você comentou, na dificuldade dá para ter o prazer, né? Mesmo indo no velório, deu para ter um momento bom em família, né? Sim, Realmente a gente sempre está olhando as bênçãos que estão ao nosso redor, né? é isso aí, Milena. E aí fica mais fácil dar conta de tudo, né? Quando a gente está com esse olhar, com esse bom humor, eu acho que realmente é a chave de tudo, né? De Com olhar certeza. os desafios com prazer, né? Eu sempre Com comento certeza. de uma fase que o Lia, o meu caçulinha, estava ruim de dormir e eu já estava ficando irritada toda vez que ele acordava. Putz, meu, de novo acordou, ai que saco, eu queria estar dormindo, porque, né, eu vou estar cansada amanhã para começar tudo de novo, não sei o quê, nananã. E aí eu falei, bom, isso também não vai adiantar nada, né? Então, deixa eu agradecer que eu tenho saúde para ninar meu filho aqui em casa, que ele também tem saúde, também não está internado, né? Que tá tudo bem, tá todo mundo bem, é a bendita fase que vai passar, Com né? certeza. Então, deixa eu ninar ele aqui gostoso e sentir aquela pelinha de neném, aquele pacotinho no Que braço, passa, que né? daqui a pouco vai estar Isso não grandão, volta, não isso vai não dar um volta. pacotão para segurar assim. Então, deixa eu realmente curtir, né, o meu filhinho. E, e aí, esse fato de acordar de madrugada já muda, né? Você já não acorda mais com raiva, você já acorda um pouco Sim, porque cansada, talvez um você tem pouco, um mas já com propósito, né? prazer. É. É, Porque você e tem um passou, propósito. né? E Com passou, certeza. agora já tá dormindo bem, graças a Deus. E realmente foi uma fase, né? De repente algum salto de desenvolvimento, alguma coisa que durou aí alguns dias, mas pronto, passou, né? Com certeza. Eu Olha, acho que a gente conversou bastante já, não foi? Você eu tá queria com seu deixar horário? só um recado para Ah, vocês, mães, sim. ou que pretendem ser mães, ou que um dia vão ser mães. Eu vou dar uma aula dia 3 de outubro, uma aula gratuita,
que eu falo dos 3 maiores desafios que toda mãe passa e vai passar. Então, quem quiser, se inscreve lá no meu perfil, tem um link. A gente não sabe ainda onde vai ser, se vai ser no Zoom, depende do número de inscrições. Então, a gente está colhendo as informações, mas vai ser uma aula muito boa, em que eu vou falar desses 3 maiores desafios que toda mãe passa e que toda mulher passa, não tem o que ver. Então, quem quiser, é uma aula gratuita, pode ir lá se inscrever, que a gente vai estar junto dia 13 de outubro. Demorou, vou estar junto também. Aproveitando aqui também, então, eu também tenho uma aula gratuita, tá no link da minha bio. E eu falo justamente como que a gente pode se tornar essa mãe impecável, que a gente vai melhorando, acertando cada vez mais, para ter uma criança incrível, que colabora, que não fica fazendo birra por qualquer coisa o tempo inteiro, para se tornar um adulto de sucesso. Né? Esse é o tema dessa Masterclass gratuita, Mães Impecáveis, Crianças Incríveis, Adultos de Sucesso. Pode assistir também gratuitamente clicando no link aqui da minha bio, tá bom? Milena, obrigada, viu, pelo obrigada convite. Obrigada a você por ter disponibilizado o seu tempo. Eu também. Ai, você tem tanta história que dá vontade de ficar aqui só nessa conversa com o Bato. Vai, conta mais. Conta mais um caos aí da família. Que aí eu vou lembrando, eu vou falando, eu vou falar, e se a gente for, a gente não acaba nunca o papo, né? Ai, mas é uma delícia. Eu adoro ver essas histórias de família. É enriquecedor, né? Aprender com a história de outra pessoa, né? De outro humano. Sempre tem muito a agregar. E a gente se identifica com algumas coisas, e a gente se relaciona com outras que a gente já passou em situações diferentes, mas parecidas ao mesmo tempo. É muito gostoso. Obrigada, viu, por ter aceitado o convite. Obrigada, Milena. Obrigada a todo mundo. Um beijo para vocês. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Tchau.